Muito boa tarde, torcida vascaína, com muito prazer que eu volto de novo fazer mais uma livezinha, né? Gente, o Vasco não tem tanto o que o cabo falar não, e quando a gente fala sobre o Vasco, é só coisa ruim do Vasco, que o Vasco não tem nada bom, viu? Tá bom? Eu sou o Raimundo Purdense, o prefeito da Fortuna, o Ceará Vascaíno, viu? Vocês assistindo essa live, vocês dêem o joinha, gostei, se inscreva no meu canal, que é muito importante, viu? Gente, eu vou começar logo aqui falando de duas pessoas que a gente conheceu esse dia por telefone, né? Gente boa, né? Vamos falar aqui da dupla de cantador de viola, né? Repentista, os cantadores repentistas, né? Vamos falar aqui Fabiano Ribeiro. de nosso amigo Fabiano Ribeiro, cantador repentista. E nossa amiga Fabiana Ribeiro. Conexão de repente, um mundo de poesia. Conexão de repente, o mundo de poesia. Vocês vão lá no YouTube, caçem eles, que lá não tem número de telefone, tem tudo, se vocês quiserem entrar em contato para alguma cantoria aí nesse mundão de meu Deus. Viu? Fabiano Ribeiro E Fabiana Ribeiro. e Fabiana Ribeiro, né? Então, mandar também aqui um abraço para o pai de Fabiana Ribeiro, né? Val Bueno. E mandar aqui, gente, e mandar aqui um abraço para todos que é inscrito no meu canal, né? Mandar aqui também um abraço aqui para nosso amigo Isaías, João, né? E a família, né? Isaías, que tem uma casa de pesca ali embaixo na Rua da Feira. Mandar aqui um abraço também para nosso amigo Antônio Motopeça, né? E a família. Mandar aqui um abraço também para nosso amigo Risadinho e família, né? Mandar aqui um abraço também para nosso amigo Jurandir e família. Alô, Jurandir, aquele abraço, viu, Jurandir? Jurandir é gente boa demais, né, Jurandir? Jurandir é melhor do que dinheiro achado de calçada alta. Eu penso num cabo ajeitado, é Jurandir, construtor de casa aqui em Nova Serrana, Minas Gerais. Viu? Mandar também aqui um abraço para nosso amigo Sérgio, né, e pro filho dele, né? E mandar aqui um abraço também a família de Sérgio, né? Mandar aqui um abraço para toda a família de Sérgio, né? Mandar também aqui um abraço para nosso amigo enfim, mandar aqui um abraço para todos que assistem nossa live, né? E quando vocês assistirem, vocês dêem o joinha, o gostei, se inscreva no meu canal, que é muito importante para o crescimento do meu canal, viu, gente? Olha, gente, deixa eu falar, agora vamos falar de Vasco, né? Gente, é o seguinte, o que é que tá acontecendo no Vasco? O Vasco tá precisando de um zagueiro, gente. Viu? E tem um zagueiro livre no mercado, livre para ser contratado a custo zero. Val Bueno, jogador de seleção, né? Mas sabe o que é que acontece? Nem isso o Vasco está sendo capaz de contratar. Porque eu soube ainda agora há pouco que esse zagueiro Val Bueno está em conversa com o Grêmio de Porto Alegre. Essa é a diretoria do Vasco. Não é capaz de contratar um jogador nem livre no mercado. Daí agora está enchendo os ouvidos do povo de Folha, dos torcedores de Folha, dizendo que vai contratar não sei quem, Bertano, Cicrano, mas não, o Vasco não vai contratar ninguém nessa janela. É ninguém. Que eles estão pedindo esmola. O Vasco da Gama está pedindo esmola. Quebrou. E sabe quando o Vasco vai parar? Na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Porque o Vasco vai fechar as portas, gente. Cadê a torcida do Vasco que não vai pra cima desse time, senhor? Sabe por que vai fechar? Porque ele vai cair pra 2ª divisão.
Porque não vai contratar ninguém. E com esse jogador pereba que tem no Vasco, não vai. E o Vasco doido pra vender jogador, pra fazer dinheiro, pra contratar um jogador bom. E os que tá no Vasco não querem sair. Né? Tem esse bacholinho que disse que era solteudinho. Essa pessoa nunca foi solteiro. Tá longe de ser solteiro. Os times tá atrás dele pra comprar, mas ele não quer ir. Porque ele está ganhando bem no Vasco. Puma Rodrigues, o Vasco quer dinheiro. Por que não vende Puma Rodrigues em vez de decidir o contrato dele? Não, decidir o contrato. Não, vende. Ó. Fala pro empresário, nós estamos precisando de dinheiro, nós precisamos vender Puma Rodrigues. Você caça negócio pra ele e venda. É tanto jogador. Pronto. Né? Caça o jogador que quer vender e venda, meu amigo. E contrata o jogador que precisa pra posição. Tem jogador encostado aí que tá só ganhando dinheiro do Vasco. Venda esse jogador e faça dinheiro. Mas não fique pedindo esmola aos times que você vendeu, não. Que a derrota do Vasco é essa. O Vasco só sabe contratar caro e vende barato, tendo prejuízo. Aí o time não vai pra frente. Aí. O time não vai pra frente. Como é que você compra um jogador por 50 milhões que nem comprou o João Vitor? E se for vender hoje não arruma 20. Não é tendo prejuízo, é tendo prejuízo, gente. Essa é a diretoria do Vasco. Mas sabe quais são os verdadeiros culpados disso tudo que está acontecendo aí no Vasco? É a torcida do Vasco do Rio de Janeiro. É a torcida do Vasco do Rio de Janeiro que é culpada de tudo isso. Porque nós que mora longe, nós não tem como sair daqui e fazer greve lá dentro de São Januário, não. Nós não tem como fazer isso, porque nós mora longe. Agora a torcida tá todo dia aí em São Januário assistindo o jogo e batendo paiva pra um time desse, querendo a troca do jogador desse, é ir pra cima de Pedrinho. Ó, Pedrinho, você tem essa janela para fazer um time bom. Agora, se você não fizer um time bom, nós vamos caçar seu mandato, nós vamos atrás do impeachment para tirar você e seu parecer de dentro do Vasco. Só isso. Ou você tira Felipe Maestro dentro do Vasco, ou então é torcida zero, tá entendendo? E nós vamos fazer campanha direto na rua, pedindo a cabeça de Felipe. E se você não contratar, Pedrinho, nós vamos fazer seu impeachment e vamos tirar você de dentro do Vasco como presidente. E vamos tirar toda a croia que tiver dentro do Vasco. Vamos limpar o Vasco da Gama. Nem que ele fique na 4ª divisão, mas nós vamos limpar todo mundo. Mas a torcida não faz isso. A torcida vai pra porta de hotel bater palma. Pedrinho, Felipe. Isso é uma vergonha, uma falta de respeito com o clube de Grata Vasco da Gama. É por isso, gente, que eu não vinha gravando. É porque a gente tem que desabafar, gente. A gente apura as coisas e nada de bom acontece do Vasco. Todos os times estão contratando. E o Vasco tomou um transfer ban agora, que não pode contratar. Então vai esse time aí pro Campeonato Brasileiro inteiro. Que Pedrinho não tá pagando as contas do time, porque disse que não tem dinheiro. Agora, para pegar o dinheiro do Vasco e botar no bolso deles e pagar a conta de Felipe, ele soube pagar. A conta de Felipe, que era 2 milhões, ele soube pagar. Agora a conta do jogador lá de fora, para não tomar transfer ban, ele não soube pagar. Então no Vasco da Gama é assim, quem for amigo de Pedrinho recebe, quem não for, não recebe. Vai lá pro fim da fila, pronto, acabou-se. É isso, gente. É uma injustiça, gente, que estão fazendo com a torcida do Vasco. Amanhã o Vasco joga. Tem gente pensando em virada. 4-0. Onde é que o Vasco tem time para dar de 4-0 em qualquer time do mundo? Não tem. O Grêmio chegou em São Januário sábado, só os pedaços, pedindo para perder, e o Vasco pedindo para perder também. Fez um gol e ficou martelando até que o time empatou e pronto, acabou. Quando empatou, daí fica tudo bem, é para ser empate mesmo. Porque não tem torcedor, não tem treinador no mundo que ajeite esse time do Vasco no jeito que tá.
com esse jogador que tá aí. Felipe, olha, Felipe Coutinho não tá jogando porque tá velho, tá machucado. Joga uma partida e não presta, viu? Lloyd Augusto nunca era pra ter pisado dentro do Vasco. Esse Bacholinha, não sei o que foi que veio buscar no Vasco, né? E a junta ali um bocado de coisa ali, Jair, é um bocado de tranqueira que tem dentro do Vasco, que ali só salva pouca gente ali dentro do Vasco. Eu vou tirar os que se salvam dentro do Vasco, eu vou dizer pra vocês quem é que se salva hoje no Vasco. O goleiro. Olha, o goleiro. E o atacante. O goleiro e o atacante. Só esses dois se salvam dentro do Vasco hoje. Então o lateral esquerdo, o lateral direito, o PH. Se salva esses três. Só esses três. O resto pode tocar fogo em tudo. Que nenhum presta. Ali tá precisando de 2 zagueiros bons no Vasco. Tá precisando de 2 meios de campo que pega mesmo o jogo. Tá entendendo? Meio de campo agudo, aqueles meio de campo bom que vai lá e volte. Viu? Tá precisando de um ponta direita bom. Viu? Olha, 2 zagueiros. 2 meios de campo bom. Um centroavante bom que vem para fazer gol e um ponta esquerda. Um ponta direita, quer dizer. Esses 4 jogadores quer dizer, 4 não, 5 jogadores tinha que ser contratado antes da janela abrir. Já era para estar treinando no Vasco para já estar jogando essas partidas da agora. Mas cadê que o seu Felipe deixa ninguém contratar do Vasco? Não deixa, porque hoje quem manda no Vasco é Felipe. Maestro é quem manda no Vasco. Esse rapaz que foi contratado agora para ser o senhor que contrata, não tem carta branca de nada. Ele não manda em nada, não contrata nada. Mas por quê? Porque não deixa o homem contratar. E além de não contratar, o Vasco está queimado no mercado brasileiro e no mercado mundial, gente. O Vasco está queimado porque compra e não paga. O Vasco está devendo o empresário do Alisson e não pagou. Está devendo a vários empresários. O empresário do Léo Jardim, que teve essa comédia todinha, foi porque ele devia o rapaz que contrata, né? Que é dono do pasto do Léo Jardim, né? É empresário do Léo Jardim. Então o empresário estava mordendo ali para ver se recebia alguma coisinha, mas não recebeu nada. Sempre quer saber de uma coisa, Léo Jardim? Você faz o que você quiser. Você quer ficar no Vasco, quer, então pode assinar e pronto, acabou. Vocês estão entendendo, gente? É desse jeito que está o Vasco. Sem dinheiro e sem prestígio para nada, viu? E sem ter ninguém que tenha laiba para conversar com o jogador, para trazer. Jogador livre no mercado, meu amigo, venha, que aqui você vai receber em dias, tá entendendo? Nós vamos fazer um contrato de 2 anos com você, você vai receber em dias, e tal, e coisa, e tal, e aí vai. Convence o jogador a vir, porra. Mas quando, desculpa aí, pessoal, mas quando o homem vai atrás de um jogador, Felipe diz, não, esse aí não é pra contratar não. Essa junta diz Felipe, não, esse aí não, hein? O Vasco fica devendo demais, não presta não, não presta não. Tá entendendo? É Felipe que tá travando as contratações do Vasco. Não é Pedrinho não, é Felipe. E vocês ficam pedindo autógrafo
na porta de hotel e dentro de estádio a troca de Felipe. A troca de Pedrinho, batendo palma para Pedrinho e Felipe. E Pedrinho fazendo o Vasco cair cada vez mais. Porque Felipe é tão amaldiçoado. Felipe é tão amaldiçoado que em todo time que ele trabalhou, todo o time caiu. E não fez bom trabalho por ano passado. Tá entendendo? Não fez bom trabalho por ano passado. Meu amigo, você tem um jogador que não tá servindo pro time, caça, venda pra ele, vende, não tá com um pinico na mão, nem diz o ditado. Então caça, venda pra esse infeliz e vende. Ó, meu amigo, não vai dar pra você ficar mais no Vasco. Chama o cara e fala pro cara, ó, não dá pra você ficar no Vasco. Você não tá jogando, tá só dando despesa do time. E o time não tem dinheiro para lhe pagar. Então o que é que você acha melhor? Você acha melhor sair por uma venda aí qualquer? Ou você acha melhor ficar aí encostado sem receber e sem ninguém saber nem que você existe? Porque é assim que você vai ficar. Então você escolha. Ou você sai. E se ficar, você vai ter que ficar e baixar o seu salário. Porque eu não posso pagar o salário do seu não. Então vamos fazer aqui um acordo, nós lhe vendemos e tudo bem. Mas fazer acordo e tirar o jogador sem receber nada, jogador de 15, 16 milhões, gente. O time precisando de dinheiro, não vende o jogador, porque o jogador não quer ir. Por quê? Porque o salário, botaram o salário do jogador lá em cima, como que fosse um bichão, um jogador bom. Jogador que vem para ser reserva, ele não pode ganhar mais do que 250 milhões não, gente. Que 250 mil não. Ele é reserva. Deixa pra ganhar bem quem tá lá em cima, quem tá disputando nas cabeças, mas reserva não, gente. Reserva é reserva, fica ali só comendo de graça. Não, senhor, gente, não. Paulo Rito é 30 milhões, 40 milhões. Jair tá ganhando no Vasco, meu amigo, 900 mil e não tá jogando. João Vitor tá ganhando 900 mil no Vasco para fazer as cagadas que ele tá fazendo, gente. E essa diretoria não vê nada disso, essa diretoria omissa, vagabunda e sem futuro. Que pensa numa diretoria ruim, essa diretoria do Vasco. É tudo dentro do Vasco. Ali só se salva da diretoria do Vasco, que comanda o Vasco, só se salva o treinador, porque o treinador não tem culpa de nada, de nada. Se hoje tem um cara que não tem culpa de nada dentro do Vasco, é o treinador, Fernando Diniz. Fernando Diniz, peça para sair do Vasco e vá-se embora, senão você vai sair daí desmoralizado. Nenhum clube lhe quer, vai dizer que você tem seu trabalho ruim. Saia do Vasco, meu amigo, e caça um clube que tenha vergonha e tenha respeito por você. Que você pediu contratação, que eu vi quando você pediu, e a diretoria não lhe deu nada. Trouxe um jogador bichado, quem tá hoje não tá jogando. Agora vai repórter lá conversar com o Pedrinho, vai repórter conversar com o Felipe. Felipe, se o repórter vai conversar com ele, ele não dá nem as caras, não dá entrevista de jeito nenhum, Felipe, viu? Pedrinho também não dá entrevista, se somos todos os dois, viu? Esse outro bandido também, que é da diretoria também, não fala com nada, quando fala é mentindo, viu? Que ele foi tão bom que saiu escorraçado do time que tava. Casse por onde Felipe passou como treinador, como dirigente ou qualquer coisa, para ver se ele ganhou alguma coisa por onde passou. Felipe, o Vasco da Gama, a diretoria do Vasco da Gama, Pedrinho é tão safado e sem vergonha, Pedrinho, hein? Que Felipe botou o Vasco na justiça e ele trouxe ainda Felipe para dentro do Vasco para trabalhar pro Vasco. Meu amigo, sou dono de uma empresa e um cara me bota eu na justiça, eu não quero ele mais dentro de minha fábrica, mais nunca. Eu não quero ele dentro de minha fábrica, não. O cara me põe no pau, eu vou lá atrás dele para botar na fábrica de volta, eu não vou. Nem que seja o único funcionário do mundo que faça meu serviço, eu não quero. Tá doido, senhor? Time sem moral, sem respeito, sem nada.
Nada, nada, nada. E amanhã ele tá fora da Sul-Americana. Amanhã o Vasco sai da Sul-Americana. Viu? E no dia 30, quando for jogar com o time lá do Nordeste, quando ele for jogar com o time lá do Nordeste, de Alagoas, ele vai perder lá, o Vasco vai perder lá pro time de Alagoas, pela Copa do Brasil. O Vasco vai ser desclassificado amanhã. O Vasco vai ser desclassificado amanhã e vai ser desclassificado pelo time de Alagoas da Copa do Brasil. Ele vai perder lá, o Vasco vai perder lá e empatar em casa. Tá fora. Porque o time não presta. E a diretoria é tão vagabunda que não contrata ninguém. Eles ficam dizendo que não tem dinheiro, mas o Vasco tem dinheiro, gente. Que o Vasco tá com um jogador tudo em dias, não tá devendo nada a ninguém. Por que é que não pode contratar um jogador que tá livre no mercado? Um baita de um jogador, um baita de um zagueiro. Que esse menino que Valbuena é um baita de um zagueiro, mas o Vasco não tem condição de chegar lá e oferecer. Menino, você quer quanto para jogar no Vasco? Ah, me dá 800 mil, tá feito o negócio. Venha, meu filho, nós estamos precisando de você. Nós vamos lhe pagar 800 mil. O Cruzeiro não estava doido pro João Vitor? Vende o João Vitor e traz Valbuena. É assim que se faz a conversa, o caqueado. Como o Rodrigo não quer sair, não quer ir para um clube que seja visto, vende como o Rodrigo e traz um meia, traz um ponta, traz uma coisa, outra, vendendo jogador. Agora vocês, é só rescindir o contrato de jogador que foi caro, daí fica nisso. Não tem cabeça, não sabe dirigir um time de futebol, que Pedrinho nunca dirigiu nada, Felipe Maestro nunca dirigiu nada, e aquele que dirigiu, caiu. Então é a diretoria a culpada dessa desgraça que está acontecendo no Vasco, é a diretoria que não presta, viu? Agora o cara vai dizer amanhã, Ceará Vascaíno, é o prefeito da Fortuna, você tá doido, prefeito da Fortuna? Eu digo, doido? Eu tô falando é a verdade, todos os outros times estão se reforçando, ó. O Vitória tá se reforçando. Que eu assisti no jogo do Vitória e o cara disse que o Vitória contratou, parece que foi 4 jogadores. Tá se reforçando. Viu? O Fortaleza tá se reforçando, que é para agir no campeonato. O Santos está se reforçando. O São Paulo tá se reforçando. O Grêmio tá se reforçando. Então o Sport está se reforçando para agir no campeonato. Porque tá ruim, tem que contratar para melhorar. Foi, Valbuena, se é de vir pro Vasco, não era para... Se é de ir pro Grêmio, não era para vir, não era pro Vasco? Que faz tempo que o Vasco namora com esse jogador. Agora tem tudo das mãos para contratar e não contrata. Por quê? Porque a diretoria não quer que contrate, não. Felipe não quer que contrate, não quer para sobrar dinheiro para ele enfiar no bolso dele. Tá entendendo? É desse jeito, gente. É uma falta de consciência, uma falta de respeito, viu? Mas também tem razão. A torcida do Vasco tem o que merece. Se esse time é vagabundo é porque a torcida também é. Me desculpe vocês, torcedor do Vasco, mas eu nunca vi uma torcida organizada e chefe de torcida mais vagabunda do que essa torcida do Vasco, não. Essa organizada. Porque a torcida organizada era para chamar a responsabilidade para si. Naquele dia que foram falar lá dentro do centro de treinamento, foram dizer coisa, foi com o João Vitor, coisa que João Vitor fosse culpado da desgraça que está acontecendo no Vasco. Tava Felipe, tava Pedrinho, na hora ali, ó, falava um pouquinho com ele mesmo, porque ele foi safado também. João Vitor, não é assim não, você tem que jogar bola. Se você não jogar bola, peça para sair.
Peça que a diretoria lhe vende para quem você quiser e acabou essa conversa. Agora, Pedrinho e Felipe, nós vamos querer, Felipe, as contratações, Pedrinho. Cadê, Felipe, as contratações, Pedrinho? Cadê, Pedrinho, as contratações, Pedrinho? Cadê, Felipe? E Felipe, nós quer a cabeça dele. É para tirar Felipe do Vasco. Mas disseram isso? Não. Eles tiveram chance de dizer tudo que quisessem com Pedrinho e Felipe e não disseram nada. Ou esse rapaz que contrata, ele não tem culpa nenhuma também. Se existem umas pessoas que não têm culpa de nada, é quem contrata e o treinador. Porque eles estão querendo contratar, mas o Vasco não quer. Felipe fica ali amarrando, para não contratar nada. Que Felipe quer que o Vasco caia. Felipe quer que o Vasco caia para ele tomar de conta do Vasco. É isso que Felipe quer. Para ser treinador do Vasco da segunda divisão. Daí o Vasco vai para a terceira, o Vasco vai para a quarta e da quarta cai para nada. Fecha as portas. Felipe quer assim. E a diretoria e a torcida organizada do Rio de Janeiro, se não tomar as providências, não chega dezembro. Olha, não chega dezembro, o Vasco fecha as portas. Não chega dezembro, com essa diretoria que tá aí com o Felipe no meio, não chega dezembro, o Vasco fecha as portas. Aí o Vasco vai voltar sem estádio e sem nada. Porque o estádio tem que ser vendido para pagar as contas que ficou. Tá bom? É desse jeito, gente. O Vasco tá nessas condições. Agora sabe por quê? Porque foram eleger uma diretoria vagabunda vindo de outra diretoria vagabunda. Vocês estão entendendo? Pedrinho falava da 77, mas você, Pedrinho, tá pior do que a 777. Porque hoje o jogador, mesmo sendo ruim, foi contratado ainda no tempo da 77, que você não me trouxe um jogador sequer que hoje estava jogando o Vasco, a não ser Nuno Moreira. Só foi esse daí que você contratou. O resto você só contratou porcaria. Você e Felipe só contrataram porcaria. E com essas suas porcarias que você está contratando, o Vasco vai para segunda, terceira, quarta divisão. Tá bom, Pedrinho? É essa diretoria que vocês têm. É esse o Vasco que vocês têm, porque vocês merecem. A torcida do Rio de Janeiro merece esse Vasco aí. Ele ainda tá bom, tem que ficar pior para vocês ser merecedor do time que vocês têm. Isso é uma vergonha, gente. Bom, gente, dizendo isso, um forte abraço para todos, uma boa tarde para todos. E que Deus abençoe a torcida vascaína, né? Aquela que ainda tem orgulho de ser vascaína, porque a torcida do Rio de Janeiro não tem orgulho nenhum de ser vascaína. Tá bom? Tem torcida pé de serra que chora por esse Vasco. Mas a torcida do Rio de Janeiro não tem orgulho pelo Vasco, não. Só tem fanatismo. Porque eu duvido que fosse a torcida do Corinthians pra ver se Pedrinho e Felipe não já tinham se endireitado dentro do Vasco. Tinha. Porque eles tiraram, fizeram o impeachment e tiraram o presidente. Pronto, acabou-se. A torcida lá é assim, foram pra cima e tiraram. A torcida do Vasco fizesse isso também, tirava o Pedrinho também. E tirava e abria contrato, rasgava tudo aí no ventilador para saber que tanto tem nesse contrato que não querem abrir. Dizendo isso, meu amigo, uma boa tarde e saudação vascaína e fiquem todos com Deus.